Muito bom dia para você que está aqui, muito boa tarde para você que nos assiste aí de casa. É uma oportunidade que nós temos de louvar ao Senhor, de ouvir a Tua palavra. É um encontro com o Senhor. Amém? Para você que está aqui, eu vou te convidar a se colocar em pé, e em casa também, você fique à vontade. E eu vou te convidar também a colocar aí a mão no seu coração. Esse é um tempo que a gente pode respirar fundo agora. Você está aqui nesse encontro com o Senhor. Que você possa aí sentir aí o seu coração, seu corpo, sua mente. E convidar o Senhor para esse tempo. Ele já nos convidou para essa hora. É um privilégio. E que o Senhor possa falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Pai querido, nós estamos aqui, prontos para te ouvir, prontos para falar também, Senhor, para cantar ao Senhor. Aceita as nossas vidas, a nossa oferta no teu altar. Somos oferta a ti, ó Deus. Fala conosco, ministra no nosso coração a tua paz, a tua verdade, a alegria do teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Sabe o que é mais gostoso de estar na presença do Senhor? É que a gente pode ser nós mesmos, podemos ser nós mesmos diante do Senhor.
rasgar o nosso coração, apresentar diante dele a nossa alegria, as nossas falhas, as nossas mazelas. Diante dele a gente pode. E é tão bom saber que tem esse Deus que nos ama, que tem um amor eterno, amor que não falha, amor que é através das nossas vidas em alegria. É um amor que não falha mesmo na batalha, porque Ele vai à frente. É um amor que não falha mesmo na angústia, porque Ele fala: tem bom ânimo, eu venci. Amém? Temos passado tempos difíceis, mas esse amor não falha. E temos aprendido também que se a situação, a circunstância não muda, é porque o Senhor quer mudar o nosso coração. Amém? Amém, Senhor. É tão bom estar diante desse Deus. E esse amor não falha. E nada, nada vai nos separar desse amor. Amém? Nem a morte, nem a vida, nem a dificuldade, nem as tristezas, nada vai nos separar desse amor eterno. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Você pode aí bater palmas no seu lugar. Em nome de Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Porque tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,
possa sentir amado, sentir-se amado por esse Deus. Amém? Esse amor não falha, em nome de Jesus. E é por isso, ó Deus, que nós te exaltamos, te adoramos. O Senhor que é o nosso Criador, sabe de todas as coisas. Terra e céu glorificam o seu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluias. Toda a criação, todo o ser. Aleluias. Que bom, Senhor, que essa oportunidade nós temos de louvar e exaltar o teu nome. Aleluias. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluias. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Aleluias. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu para sempre. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia, Senhor. Aleluia. O Senhor é exaltado para sempre, Pai. E que privilégio, que bom, Deus, podemos te exaltar, te adorar, te bendizer como criatura, Pai. Obrigada, obrigada, Deus, por tão grande amor, infinito, eterno, insondável, puro, santo. É o amor do Senhor por nós, por cada um de nós, Pai. Nos ensina a caminhar. Nos ensina a caminhar, ó Deus, com justiça no nosso coração, entendimento, graça do Teu favor, ó Pai. Nos ensina a caminhar, a Te adorar como o Senhor merece. Criador dos céus e da terra, louvado seja o Teu nome, ó Deus. Amém, amém, Senhor. Aleluias. Amém. Amém. Som.
Amém. Graça e paz, igreja. Graça e paz a você que está em casa, sendo igreja junto com a gente. A gente tem um recadinho antes de passar para a palavra. Não tem mais o recado. Então a gente segue. Mas mentira, eu tenho... Está nos grupos de WhatsApp. Eu vou pegar aqui, só um minutinho. Irmãos, a gente está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos para o centro comunitário, juntamente com a Missão Sal da Terra. Então, se você quiser doar cesta básica, se você quiser doar algum alimento não perecível, se você quiser doar recurso também, estamos abertos e a gente vai comprando essas cestas, a gente vai montando essas cestas. E aí o telefone para você entrar em contato, o local para você fazer a entrega é aqui na igreja, mas dá uma ligadinha antes para você ver combinar o horário direitinho. E o telefone é 993069696. Repetindo, 993069696. E até quando que eu posso estar trazendo esse alimento? Até que o Apocalipse se cumpra. Até lá a gente está arrecadando. Amém? Deixa eu colocar aqui para acompanhar o tempo. Irmãos, vamos estar orando então para a gente estar começando esse tempo. Pai, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor é bom. Te agradeço porque as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã sobre nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa estar conduzindo esse tempo e que o Senhor seja conosco até os nossos últimos dias, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema que eu quero estar trabalhando hoje é sobre a suficiência do Evangelho. Na semana passada, o Marcelo pregou aqui com a gente sobre a postura que Deus espera da gente nesses momentos tão difíceis que a gente tem vivido. E aí, na conclusão, o Marcelo trouxe uma análise sobre o Evangelho, sobre a gente viver o Evangelho, a gente ser tudo isso que Deus espera de nós. Então, eu queria estar trazendo essa reflexão também, dando uma continuidade. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos. Atos 16. Porque, irmãos, eu quero estar trazendo essa reflexão aqui para a gente, porque como um sinal. Quando você está na rua, você vê um sinal amarelo e você sempre fica aquela coisa, passo ou paro? E a primeira pergunta que a gente deve estar trazendo aqui para nós hoje é, será que o Evangelho tem sido suficiente para a minha vida? Isso não depende de Deus, não depende de Jesus, porque Ele já é suficiente para as nossas vidas. Mas você tem enxergado assim? Então eu queria que a gente vivesse como se a gente estivesse caminhando para um sinal amarelo. E aqui, se você perceber que realmente, não, o Evangelho é suficiente para a minha vida, eu tenho vivido isso, eu tenho crido isso, então, fura esse sinal. Mas se não, para no sinal vermelho, vamos refletir e espera o sinal abrir para a gente caminhar. Em Atos 16, eu quero ler só os últimos versículos, mas na verdade eu quero trazer um contexto antes. Lá em Atos 15, quando a gente vê Atos 15, bem no comecinho, a gente tem uma situação que algumas pessoas estavam pregando que era necessário que houvesse a circuncisão para a salvação. E essa era uma pregação totalmente contrária que Paulo e Barnabé estavam pregando. Então, os apóstolos, os presbíteros se reúnem para eles verem realmente é ou não necessário. Então, a gente vê tudo isso no capítulo 15, então eles escrevem uma carta. Eles falam que realmente não é necessário, você pode ver aí os argumentos. Ele fala assim, no versículo 11, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Então, a partir do 23, eles redigem essa carta, então eles vão enviar essas cartas para as comunidades. Então, no finalzinho do 15, a gente já vê então a segunda viagem missionária de Paulo. E aí eu vou começar a partir então do 16:1. Que diz assim, para a gente pegar o contexto.
Paulo chegou também a Derbe e a Lístra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Lístra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Meus irmãos, é muito interessante a gente perceber o que bastou para Paulo, para ele imediatamente levantar o acampamento dele e ir. Bastou uma visão de um homem, e esse homem disse 6 palavras para ele. Lá no versículo 9, passe a Macedônia e ajude-nos. Imediatamente ele se levantou. E aí, a primeira pergunta que eu quero fazer é: se Deus te desse uma visão como essa, o que você faria? Qual seria a sua reação? Porque a nossa tendência é a gente nunca obedecer de cara aquilo que Deus quer para a gente. Então, o que a gente faz? A gente ora, aí a gente ora de novo, aí a gente ora com o pastor, aí se a gente for no ramo, a gente vai compartilhar no ramo, pedindo oração, discernimento, e se brincar, se tiver uma campanha de oração aí, a gente vai também, para ver se realmente Deus está falando com a gente. Porque para a gente não basta, está escrito 500 vezes na Bíblia, não basta a sua identidade ser isso, não basta você viver isso, mas ainda assim a gente fica matutando isso, martelando isso. Será que é para mim? Será que eu vou? E, meus irmãos, para Paulo bastou uma visão, 6 palavras, e ele foi imediatamente. E nisso a gente fica só enrolando a esperança que Deus falece, daí vai enrolar, vou mandar outro. Mas a gente sabe que o que Deus quer para a sua vida, Ele vai cumprir. A gente vê isso lá em Jonas. Jonas fez o que fez, para no final das contas chegar onde Deus queria que ele chegasse. Mas, meus irmãos, eu falo por mim, porque eu acredito que vocês todos sejam obedientes. Olha a carinha aí de vocês, todo mundo obediente. Ora, fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Amém, assim que eu gosto, igreja, sim. Amém. Mas e aí? Então, a gente vai. Eu vou. Deus me chamou, eu vou. Você vai e você vai falar o quê? Você vai fazer o quê? Lembra aí na sua cabeça quantas vezes Deus já te chamou? O que você falou? O que você pregou? Você pregou o Evangelho? Você pregou o Evangelho de Cristo? Porque foi essa conclusão que Paulo teve. Olha aí. Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A conclusão foi: eu vou para pregar o Evangelho. Mas e você, quando você vai? Você vai e prega o Evangelho? E, meus irmãos, é difícil porque o Evangelho é uma mensagem difícil de engolir. Porque eu não sei o que vocês têm ouvido nas pregações de vocês. Mas eu vou te falar. A mensagem que Cristo traz não é uma mensagem fácil. É uma mensagem de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz e seguir a Ele. E esse é um evangelho difícil de engolir. Então, o que a gente faz? A gente enche essa mensagem de rituais, de ritos. A gente enche a nossa agenda ministerial na esperança que a gente está cumprindo esse evangelho. A gente tem uma música que fala assim: não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra.
E muitas vezes é isso que a gente faz. A gente só quer ver um Deus que fala conosco de uma forma gloriosa, de uma forma vitoriosa, mas a gente nunca quer ter um Deus, quer ver um Deus que fale para a gente, nega a si mesmo e me segue, né? E a gente enche a nossa vida de moral, de fazer o bem, porque também tem isso, né? O evangelho hoje parece que ele se resumiu a fazer o bem. Se eu faço bem, eu estou pregando o evangelho, independente se é a mensagem de Cristo ou não. Hoje é tudo faço bem. E então a gente faz tudo isso, a gente pega toda isso que a gente vai criando para nós mesmos, e no final das contas a gente coloca Cristo em algum lugar ali dessas coisas que a gente faz e chama isso de evangelho. Mas, meus irmãos, se Cristo não é o centro da mensagem, se Cristo não é o centro de tudo aquilo que você faz, se você vai lá fazer o bem e Cristo não é o centro disso, então não é evangelho que você está vivendo. Você está pervertendo a mensagem de Cristo na sua vida. E muitas das vezes a gente tem a total consciência disso, a gente tem a total consciência daquilo que a gente faz, a gente deixa Cristo de lado, coloca ele ali, não coloca ele no centro, e sai todo orgulhoso falando que a gente está pregando o evangelho, posta nas redes sociais, e por aí vai. Marquinho, centro comunitário todo sábado, né, Marquinho? Alguma cesta que vocês não entregam, vocês não falam de Jesus, vocês não apresentam que é a igreja que está indo? Sempre, não é? Sempre, porque o evangelho tem que ser o centro de todas as nossas ações. Meus irmãos, Mateus fala, né? Mateus 7:21 fala assim: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala Senhor, Senhor, mas não há o centro de Cristo nisso. Cristo não é o centro da nossa mensagem. E vocês já se perguntaram da origem da palavra evangelho? Alguém já teve essa curiosidade para saber? E no contexto grego, o evangelho, ele era quando um mensageiro te entregava uma carta ou uma notícia, se essa notícia fosse uma boa notícia, uma boa nova, que é o que a gente considera como evangelho, isso seria o evangelho, essa boa nova que você daria, na verdade, um presente para esse mensageiro como uma boa nova que ele te trouxe. Então, o evangelho, para o contexto grego, ele começou assim, essa palavrinha evangelho. E o contexto romano, ele já traz um sentido político-religioso. Por quê? Porque o imperador César Augusto, ele foi o primeiro imperador a se considerar como um deus vivo. Então, ele se considerava um deus. E todo ano de aniversário dele era celebrada essa boa nova. Por quê? Porque o imperador César Augusto foi aquele que trouxe paz e prosperidade ao império. É engraçado que muitas vezes a gente está assim também, né? A gente é levantado homens e a gente considera essas boas novas como esses homens que têm sido levantados e a gente se esquece do próprio Cristo. Mas Paulo, com toda a graça de Deus, ele nos lembra lá em Romanos 1,16 o que é o Evangelho. E ele diz assim: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O problema, meus irmãos, mais uma vez, é que a gente adora essa palavrinha poder. Não é verdade? A gente se esquece de todo o resto. Mas quando fala de poder, o poder de Deus, a gente sempre quer levar isso para o pior lado possível. E a nossa ganância, a busca pelo prazer. E o evangelho ele vai deixando de ser suficiente, porque a gente só vai correndo atrás de um poder para me beneficiar, né? E o evangelho ele vai deixando de ser suficiente nas nossas vidas, porque afinal a gente não
não enxerga a lógica do reino. A gente quer pegar o reino e trazer, colocar o reino na lógica do mundo. Não é assim que a gente faz? Então a gente faz da graça uma graça barata. A gente faz da crucificação uma coisa que parece que já teve um prazo de validade. Parece que a crucificação para a gente já não é mais suficiente, porque a gente tem corrido atrás de tanta coisa dentro das nossas próprias mensagens que a gente traz, que a gente esquece que a crucificação, a vida, morte e ressurreição de Cristo é suficiente para as nossas vidas. Mas ainda assim, a gente sempre quer correr atrás de alguma coisa para nos beneficiar, como se Cristo já não tivesse feito tudo por nós. Filipenses 2:8 diz assim: sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, aí a gente olha para essa cruz e pensa, que honra que há nisso, que glória que há em um Deus que se fez carne, que se fez homem e morreu na cruz. Onde está o Deus glorioso? E a gente só quer enxergar esse Deus que nos preenche, esse Deus que nos vai trazer vitórias e glórias, e a gente nunca olha para a cruz e pensa, esse Deus é suficiente para a minha vida, o que Ele fez por mim é suficiente. E por que eu estou falando tudo isso? Porque durante esse período de pandemia que a gente tem vivido, todos os pastores eles têm pregado sobre esse tempo, trazido mensagens de esperança para a gente, trazido, como o Marcelo trouxe, o que Deus espera de nós. E eu fui pesquisar um pouco do que tem sido pregado lá fora, entre outras igrejas, sobre esse tempo que a gente tem vivido, esse tempo de angústia, essa questão da pandemia, do coronavírus. E, meus irmãos, eu não sei se eu me surpreendi. E eu vou ler aqui para vocês algumas matérias que eu encontrei sobre que as igrejas têm pregado. Eu confesso para vocês que eu não olhei se é fake news, se a matéria é verdadeira, mas eu vou explicar o porquê que eu não olhei. Mas então vamos lá. A primeira matéria que eu olhei é: pastor é condenado a pagar 765 mil por divulgar falso produto para a cura da Covid-19. Eu achei também um anúncio de um culto de uma igreja que dizia assim: haverá unção com óleo consagrado no jejum para imunizar contra qualquer epidemia, vírus ou doença. Mais uma matéria que eu encontrei. Pastor evangélico vendeu sementes de feijão e afirmou que, se fossem cultivadas, elas curariam o novo coronavírus. E o detalhe que eu achei dessa matéria: pelas sementes eram cobrados valores de até R$1.000 cada. Mais um. Pastor afirma que água consagrada por ele cura Covid-19. Irmãos, sem qualquer constrangimento algum, levante sua mão se você acha que alguma dessas matérias que eu li é fake news. Pode levantar sem qualquer constrangimento algum. Igual eu falei, eu não pesquisei, não fui a fundo. Então, levante sua mão se você acha que alguma dessas matérias é fake news. Ninguém. Só reportando aí de casa, ninguém aqui levantou a mão. Muito provavelmente, você também não vai levantar. E sabe por que ninguém levanta? Que eu também não levantei, igual eu falei. Eu acabei que eu não me surpreendi com isso, porque a gente sabe que, infelizmente, isso acontece. A gente sabe que, infelizmente, o Evangelho de Cristo deixou de ser pregado nas igrejas há muito e muito tempo. E é interessante que essas pregações, essas teologias que aparecem, elas aparecem igual ao coronavírus. Eu lembro no começo que parecia algo tão distante. Vocês lembram? No comecinho parecia, nossa, mas está acontecendo tão longe da gente. Passado pouco tempo, já estava batendo na nossa porta. Infelizmente, essas teologias são da mesma forma. Então, meus irmãos, e como que a gente pode combater isso? Hoje a ciência tem demonstrado como que a gente combate o coronavírus,
Mas e essas coisas que têm surgido? Essas vendas de feijões mágicos, essas águas, esses óleos ungidos que têm surgido para te curar de todo vírus, pandemia e tudo mais. A gente só consegue combater isso com o Evangelho de Cristo. E a gente só consegue entender o Evangelho de Cristo se a gente ter o nosso tempo para ver o que Cristo quer falar com nós. E a Bíblia como um todo, porque Cristo falar com a gente também naquilo que a gente quer também é lindo, né? É excelente. Aí é isso que acontece aí, pastor vendendo feijão aí, porque ele deve ter achado alguma coisa na Bíblia, interpretado da forma que ele quis, e está aí, e se ele vende é porque tem compre. Não é assim? Infelizmente, a gente também não se debruça, não quer entender, porque para nós o que tem sido pregado tá de bom tamanho, contanto que eu alcance o céu no final das contas. E isso aconteceu com Cristo. Quando Cristo estava jejuando no deserto, nos 40 dias dele, o diabo foi lá. E o que o diabo fez? Usou a Bíblia para falar com Jesus. Vocês lembram dessa passagem? Mas o que Jesus fez? Pegou o que o diabo estava falando e colocou dentro do contexto da Bíblia. Não foi assim? Cristo usou a Bíblia dentro de seu contexto. E essas doutrinas, elas acontecem exatamente o que a gente vê e não faz. Porque foi assim que surgiu a teologia da prosperidade. Eu peguei uma fala do John Piper que diz assim: eu não sei o que você sente em relação à teologia da prosperidade, mas eu vou lhe dizer o que eu sinto: ódio. Mas vocês querem ver como é que é fácil? Abre lá sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53. Eu vou ler os 12 versículos. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha, muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhes darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, linda passagem, né, do Isaías 53. A gente vê aqui claramente um texto que fala sobre a morte de Cristo. Então a gente vê aqui
que ele tomou nossas dores, levou sobre si, ferido de Deus e oprimido, foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Mas você quer ver como é que funciona a coisa? Marquinho, quanto tempo você é pastor? Pode ser. 20 anos. Marquinho é 20 anos. Há 20 anos pastor. Então, Marquinho, muito provavelmente, se eu te der qualquer tema da Bíblia para pregar, você vai pregar, correto? Pelo seu entendimento e tudo mais. E aí, olha o que acontece. Todo mundo entendeu aqui o contexto do capítulo 53, não foi? Marquinho, eu vou te dar para pregar então, versículo 10. Aliás, Deus me revelou aqui que não é só o 10, que não vai ser o 10 inteiro. Vai ser assim, ó. Seu tema, Marquinho, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Tema excelente, né? E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Lindo, né, para pregar. Coração enche. Os ouvidos enchem, os olhos enchem. A boca até enche das promessas que Deus tem para nós. Mas a gente desconsidera todo o contexto. A gente desconsidera todo o Cristo crucificado, o que Cristo fez por nós, porque a gente simplesmente é atraído pela palavra prosperidade, o que isso vai trazer para as nossas vidas. Deixa eu ver. Marcelo, quanto tempo você prega? Muitos anos, né? Muitos anos. Marcelo, semana passada você pregou aqui, então, semana que vem você vai pregar também, vai ser o versículo 12. Mas Deus me revelou que não vai ser o 12 completo. Vai ser, onde que está? Eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Excelente, né? Enche o nosso coração mais uma vez, né? A gente vai estar com os grandes. Ô, glória, né? Meus irmãos, infelizmente, isso acontece várias vezes. Por quê? Por que acontece? Porque a igreja sequer tem interesse de saber se o que o pastor está pregando está na Bíblia. Se o que o pastor está pregando está dentro do contexto que ele trouxe. Mas a gente gosta tanto de discursos assim, que enche o nosso coração, enche de promessas, que a gente também não se dá o trabalho. Porque a gente também não quer abrir uma Bíblia e falar que Deus está falando para a gente negar a si mesmo, tomar a nossa cruz. Misericórdia. Não é assim? Meus irmãos. É isso aí, teologia da prosperidade entrou. E qual que é o problema da teologia da prosperidade que entrou nas igrejas? É que a gente faz da nossa relação com Deus um mercado. A gente quer trocar a nossa fé por bens, por riqueza. Ou a gente tira Deus do lugar dele, e aí é Deus quem nos serve agora, ou a gente se coloca no mesmo patamar de Deus, e a gente vai negociar com Deus o que ele pode fazer pela gente e o que eu posso fazer por ele. E atrai, por quê? Porque isso dá um controle para a gente. Porque é isso que a gente quer controlar Deus. A gente quer controlar o que ele quer para a gente. Não é, Pai, seja feita a tua vontade. É, Pai, deixa eu ver a sua vontade, deixa eu ver se eu aprovo. É dessa forma. E então, a gente começa a trocar riquezas, a gente começa a pensar em tudo isso. E isso nos atrai porque é isso que a gente quer. Mas outras doutrinas também têm entrado nas igrejas. E as doutrinas, elas começam todas da mesma forma. Elas vão entrando de uma forma sutil, e quando vê, está tudo dominado. Porque tem uma doutrina que tem entrado de uma forma muito sutil também, que é a teologia teologia do bem-estar. Porque antigamente, o que era a melhor coisa que a gente tinha antigamente? Era dinheiro, não era? Antigamente, eu digo assim,
uns 10, 20 anos atrás. Tudo para a gente era o dinheiro, mas a gente está entrando num ritmo tão frenético que agora a gente preza pelo bem-estar. Não há nada de errado, gente, em prezar por um bem-estar. Não há nada de errado a gente prezar pela nossa saúde, a gente ter dias de paz. Mas o problema é que as igrejas têm feito disso teologia. O problema é que, mais uma vez, a gente tem tirado Cristo do centro da mensagem e colocando o bem-estar. Aí a gente coloca um Cristo ali junto e fala que é o Evangelho sendo pregado. Tudo que tem entrado nas nossas igrejas, nas nossas vidas, que tem tirado Cristo do centro, fica de olho. Porque exatamente o nosso maior problema é que, como Cristo está na mensagem, a gente acha que isso é Evangelho. Mas Evangelho só é se Cristo estiver no centro da mensagem. Mas a gente nunca aprende, porque, mais uma vez, a teologia do bem-estar é mais um discurso que alegra nosso coração, porque, afinal de contas, o que importa é o aqui, é o agora, é o viver feliz, é o fazer o bem. E cadê Cristo? Claro que Cristo pode estar no ser feliz, claro que Cristo pode estar no fazer o bem, claro que Cristo pode estar na gente buscar essa paz, mas se Cristo não é o centro, não é Evangelho. E isso tem dominado as nossas igrejas. Teologias como essa têm dominado várias igrejas. Por quê? Mais uma vez, porque a gente não quer olhar a lógica do reino. A gente quer olhar o que o reino pode acrescentar para a lógica do mundo. E é por isso que teologias como essa, como teologias da prosperidade, entram nas nossas vidas, entram nas nossas igrejas. Porque o discurso do mundo, ele é muito mais bonito. Ele é muito mais agradável aos olhos, aos ouvidos. E aí a gente pega a parte da Bíblia que nos interessa e coloca nessa lógica do mundo. Em vez da gente olhar para a Bíblia e entender a lógica do reino, entender o que Cristo quer para nós. Porque é igual eu falei lá no começo, muitas vezes a mensagem de Cristo, ela não é agradável. Não é agradável para aquilo que a gente sempre busca do mundo. A mensagem de Cristo, ela sempre vai ser contra a mensagem que o mundo está pregando, porque Cristo prega o reino. O reino de Deus está aqui, entre nós. E a gente ainda também vai viver esse reino na eternidade. Mas e o que esse reino, no que esse reino me agrada? O que eu preciso de fazer para ter esse reino? Se eu preciso de negar a mim mesmo, então eu vou dar uma contornada, mas pegar alguma coisa desse reino que me agrade, para eu viver conforme a lógica do mundo. Porque, afinal, se tem Cristo na mensagem, então a salvação está junto. Então é fazer o gol e partir para o abraço. Mas, infelizmente, não é assim. O Evangelho é negar a si mesmo todos os dias, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. O Evangelho que apresentou aqui, em Isaías 53, um Cristo que foi rejeitado, um Cristo que foi desprezado pelos homens, um Cristo que não tinha beleza alguma, mas um Cristo que tomou todas as nossas dores, os nossos pecados, e foi crucificado, foi esmagado na cruz. E ainda assim, a gente não se contenta com essa mensagem. A gente não se contenta com um Cristo que fez tudo por nós, porque parece que essa crucificação já teve um prazo de validade. E agora, o que Cristo vai fazer por mim? E aqui hoje eu estou encerrando. E esses dias, eu e o Bruno, a gente estava conversando sobre a passagem, acho que está lá em Lucas 5. E aqui eu já estou encerrando. Lá em Lucas 5, que é a passagem da pescaria. Quando os homens pescaram a noite inteira, não encontraram peixe. Então Jesus fala para ele, joga a rede de novo no mar. E as redes estavam ao ponto de se rasgar de tantos peixes que vieram outros barcos para ajudar. E a gente estava meditando juntos nessa passagem, porque a gente ficou pensando, cara, é muito peixe. É muito peixe. Tem algum vendedor aqui? Algum comerciante? Temos dois. Vocês se deparam com esse tanto de peixe.
que vocês fazem questão de peixe? Vocês vendem? Às vezes fazem até uma promoção, 2 por 1, não é verdade? Ou às vezes dá peixe de brinde, fala, não, leva aqui também uns mariscos, se levar 1 quilo de marisco, eu te dou 2 peixes. Mas é muito interessante o que a passagem nos trouxe no final. É o versículo 11, que diz assim, eles deixaram tudo e seguiram a Cristo. Meus irmãos, Cristo em nenhum momento falou, vende os peixes, ou até mesmo, doa esses peixes em nome de Deus. Sai distribuindo esses peixes aí falando, ó, estou te dando em nome de Deus. Mas sabe por que eles não fizeram isso? Porque Jesus não deu essa palavra para eles. Eles foram lá e seguiram Jesus, porque sabiam que Jesus era suficiente para a vida deles. E muitas vezes, meus irmãos, a gente está diante de tantas coisas, e será que a gente está preparado para seguir esse Jesus que vai falar, larga tudo e me segue? Porque afinal, é aquilo que a gente tem conversado essa manhã toda. Esses peixes me agradam, eu posso fazer desses peixes e sair distribuindo em nome de Deus. Mas é isso que Deus quer para nós? Pode até ser, e se for, mas que seja sobre a palavra dele. Porque se você estiver fazendo isso por pura, espontânea vontade, falando eu vou sair e distribuir esses peixes em nome de Deus, pode ser que você esteja deixando Cristo de lado. Sobre essa aparência de que eu estou distribuindo os peixes. Mas na verdade, a glória está sendo de quem? Meus irmãos, a gente tem que ficar atento àquilo que Deus quer falar conosco. E muitas vezes aquilo que Deus quer falar conosco vai ser doído. Porque a mensagem do Evangelho, muitas vezes, é doída. Você pode estar diante de tantas coisas, mas se não for sobre a palavra de Deus, vai com segurança para você seguir a Deus. Larga tudo e segue a Deus. Essa é a única segurança na sua vida. E esse, na verdade, vai ser a única alegria verdadeira que você vai encontrar na sua vida. É seguir o Cristo que foi esmagado, o Cristo que foi crucificado pelos nossos pecados. E essa morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição foi suficiente para as nossas vidas. O resto é só a alegria que Deus te dá para você compartilhar com os outros. Mas a mensagem de Cristo, ela é o centro do Evangelho. A sua vida, morte e ressurreição é o centro do Evangelho. E é isso que a gente deve viver todos os dias. É isso que a gente deve buscar todos os dias. Aquilo que eu faço, tem o Cristo no centro daquilo que eu faço? Quando eu vou no meu trabalho, Cristo é o centro do que eu faço no meu trabalho? Quando eu vou para a faculdade, quando eu vou visitar a minha família, quando eu vou no centro comunitário acompanhar o Marquinho, eu estou fazendo isso porque eu entendo que Cristo é o centro do Evangelho, Cristo é o centro daquilo que eu estou fazendo? Essa é a mensagem, meus irmãos. Tomem muito cuidado com aquilo que tem sido pregado nos nossos dias, com as pregações que você escuta, ou até mesmo do seu modo de vida, porque o seu modo de vida também é uma pregação. E de que maneira você tem vivido? Cristo tem sido esse centro? Ou você faz o que faz, coloca Cristo em qualquer lugar e fala que está fazendo, que está pregando o Evangelho, que está vivendo o Evangelho? Cristo, meus irmãos, é o mesmo sempre, ontem, hoje e amanhã. Cristo deve ser a esperança da glória. Amém? Vamos orar então. Meus irmãos, e outra coisa, se você não gostou dessa mensagem, eu sinto lhe informar. Mas eu também te dou uma boa notícia, que semana que vem o pastor está de volta. Então, vocês não vão ouvir isso que eu estou pregando. Vocês não vão ouvir toda essa coisa de negar a si mesmo. E tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Amém? É uma mensagem difícil, mas é necessária. E aí? Vamos voltar lá do começo. A gente está no sinal. O sinal está amarelo. Feche seus olhos, vamos orar. Reflete uns segundinhos aí. O sinal está amarelo. Cristo tem sido suficiente para a minha vida? O que eu tenho vivido, o que eu tenho pregado, o que eu tenho escutado,
é um evangelho suficiente, é um evangelho que coloca Cristo no centro de tudo? Se não for, é hora de se arrepender. É hora de abrir a Bíblia e buscar Cristo, de Gênesis 1 e 2 até Apocalipse 21 e 22. É hora da gente encontrar Cristo dentro do seu contexto. É hora da gente encontrar Cristo como o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto, morto pelos nossos pecados e as nossas transgressões. Se o que você tem vivido, o que você tem ouvido, o que até mesmo que você tem pregado, não diz respeito a esse Cristo, está na hora de rever a sua vida. Pai, eu te louvo porque o Senhor é bom, te louvo porque o Senhor é misericordioso. E a gente tem buscado tantas coisas nesse mundo e tem esquecido que a crucificação já foi suficiente para as nossas vidas. Toda a minha vida, ela já está plena no Senhor. E mesmo apesar das dificuldades, apesar das lutas, eu sei que Cristo é a esperança da glória. Não há dinheiro, não há bem-estar que compre isso. Não há nada que compre a sua crucificação, Pai, porque nós sabemos que foi pela graça. Porque se dependesse de nós, não ia ter um no céu para contar a história. Infelizmente, essa é a verdade dura. Infelizmente não, felizmente, porque nós sabemos que só dependeu do Senhor, porque o Senhor é fiel a si mesmo. E assim eu oro, Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia de tudo aquilo que a gente tem corrido atrás, de tudo aquilo que a gente tem tirado Cristo do centro, Pai. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, porque o trono é do Senhor, Pai. A vontade soberana é sua, Pai. Se conosco, Deus. Renove as suas misericórdias sobre as nossas vidas, porque a gente não é capaz, Deus. A verdade é essa. A gente corre atrás de tanta coisa tem agradado os nossos olhos, os nossos ouvidos. E, Pai, que a gente possa se contentar com a mensagem do Evangelho que diz para a gente negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Porque essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. É nisso que a gente deve se contentar, Pai. Saber que nunca é por nós, mas é pela Tua graça, Deus. Que a gente se contente com essa graça, Deus. Que a gente pare de fazer dessa graça uma graça barata. E que seja uma graça gloriosa para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Meus irmãos, então é isso. Que Deus abençoe. A você que está de casa, que você tenha uma ótima semana. Continue se cuidando. Continue cuidando daqueles que você ama. Infelizmente, a pandemia não acabou. Então é isso. E a você que está aqui.